E aí, amigos da Analog, estou dando uma passada por aqui. Um abraço aí para todas as entidades nossa ligada do setor de locação de equipamentos por esse Brasil afora. Um abraço também a todos os locadores de máquina e equipamentos. A gente costuma chegar no final do ano, a gente costuma fazer um balanço do que aconteceu no ano, né, e qual é a perspectiva para o ano seguinte. Mas nós tivemos um ano tão diferente, um ano com tantas mudanças, né, que a gente não conseguiu parar para poder fazer toda essa análise aí. A realidade é que 2020, o ano foi atípico, sobretudo em função da pandemia, que no primeiro momento a gente ficou muito preocupado, estamos ainda, né? Mas levando a preocupação para o lado econômico das empresas, eu acho que a pandemia causou os danos menor do que a gente esperava, o mercado teve um aquecimento, as empresas de locação cresceram, apareceram para o mercado, e a gente não tem dúvida que isso gerou uma expectativa positiva, né? Então, começamos o ano aí, 2021, já com esse histórico positivo do ano 2020, um aquecimento que fazia anos que a gente não via, né? Esse aquecimento. E isso gerou também algumas mudanças no mercado. Eu posso falar aí um pouco da entrada de novos players com fundo de investimento, né? Uma coisa nova para o nosso mercado. Tem uma visão positiva, porque o mercado é atrativo, e essa atração do mercado faz com que o capital procure lugar com rentabilidade e aporte dinheiro no setor. O nosso setor está dentro desse rol aí, né? Então a gente vê alguns players crescendo pelo poder econômico. O que muda isso? Se a gente tinha um crescimento orgânico, onde a gente demora 10 anos para crescer, os players que têm um crescimento com fundo de investimento, eles dão um passo que nós poderemos demorar 10 anos para dar esse passo, né? Mas isso tudo é muito positivo. Eu digo para você que continuo achando o mercado positivo, né, na entrada dessa atratividade dos investimentos, né? No aspecto da concorrência, se o capital ele tem uma vantagem na compra, mas também quanto maior você cresce, quanto mais você cresce, maior também é o teu custo de gestão de tudo isso, né? Você tem que diluir esse custo de gestão. As empresas menores ou as empresas médias, elas ficam numa conta onde elas têm um custo de gestão menor e às vezes na hora de investir acaba pagando um pouquinho mais. Mas eu acho que tem um equilíbrio e tem uma concorrência legal para o mercado. Eu acho que tem espaço para todo mundo, para a gente poder ocupar o espaço que a gente vinha ocupando, mesmo numa linha de concorrência um pouco mais acirrada, né? E a grande expectativa desse crescimento do mercado é que também aumente o crescimento da demanda sobre o setor de locação, que é uma coisa que a gente vem acompanhando ano a ano, a preferência do mercado ou dos nossos clientes em não ter o bem e sim usufruir o bem, é uma tendência do setor de locação, e isso gera benefício para todo mundo que está nesse player de locação de equipamentos, né? Outro detalhe interessante, que como o mercado em 2020 foi um mercado bom, um mercado que demandou máquina, que a gente teve um aquecimento, a gente observa que o interesse não é só nos fundos de investimento investir em players, a gente também observa os dealers, representantes dos fabricantes, alguns movimentos de alguns dealers entrando no mercado de locação, né? Então, e sobretudo isso na linha amarela. A linha mais leve tem esse impacto é menor, é muito mais pulverizado, né? Eu acho que não passa na cabeça dos fabricantes de linha leve, de ferramentas e tudo mais, locar direto. Sempre usa o locador como a sua bandeira principal. Já na linha amarela, alguns dealers estão com esse movimento para poder ocupar o espaço de locação também. Cabe a mesma avaliação. Se o mercado crescer, cabe todo mundo. Se não crescer, fica uma concorrência acirrada, cada um defendendo o seu território. Acredito que os dealers vão saber lidar com essa situação sem machucar muito os seus clientes locadores, porque isso gera um conflito que nunca ninguém explicou, mas a gente tenta conviver harmoniosamente, né? Então esses são os aspectos que eu tirei assim de 2020 que impactaram já para 2021, né? E o aspecto que a gente está vivendo hoje, em função também da pandemia, nós tivemos aí um aumento de preço dos equipamentos sequenciais, mês a mês, né? Com prazo de entrega se alongando cada vez mais, ou seja, a demanda do fabricante, de equipamento do fabricante, ela aumentou, o fabricante não conseguiu produzir, um pouco por falta de componentes, os preços aumentaram em função do câmbio, e isso gerou um aumento de preço do equipamento que está todo mundo sofrendo. Eu diria que hoje nós estamos nesse quesito, nesse contexto, nós estamos todos, locadores de ferramenta, locadores de equipamento pequeno, locadores de container,
gerador, de plataforma, linha amarela, todo o setor de locação voltado à construção civil está passando pelo mesmo momento, né? Então nós temos aí um aumento de custo e nós temos uma dificuldade de repassar esse aumento de custo na mesma proporção para os nossos clientes. E aí, algumas empresas que investiram um pouco antes e compraram um pouco com um preço um pouco melhor, tem um benefício? Tem, mas não é um benefício tão grande, porque todos os custos que aumentaram os equipamentos, ele reflete também na reposição de peças. E quando você opera, o teu custo de manutenção ele vai subir no momento que você precisar repor uma peça, alguma coisa. Então, haveria necessidade de se ter um reajuste na mesma proporção. A gente sabe a dificuldade que é isso, você buscar um reajuste no meio do jogo com os teus contratos, ou brigar com o mercado absolutamente pulverizado e tentar buscar um reajuste para poder fazer frente aos aumentos que teve. Isso é um passo um pouco mais lento. Mas individualmente, aqueles que quiserem ampliar o seu projeto com novos investimentos, esses têm que praticar de imediato novos preços. Não comprar para colocar na prateleira, achar que vai conseguir esse preço para sustentar o investimento, que pode dar um tropeço, né? Então esse cenário de aumento de preço, ele também vem com um impacto que complica um pouquinho a gente, sobretudo que é o petróleo, né? O petróleo aumentando, todo mundo lida com o petróleo, os nossos movimentos, nossa logística, os nossos carros de manutenção, também é um aumento que a gente não consegue repassar para o nosso cliente, né? Isso tem um impacto significativo. E dentro desse contexto, a gente observa que a nossa margem de rentabilidade ela pode diminuir um pouco, né? Então isso cabe uma atenção especial na hora de formar o preço. Não se trata da gente se reunir para discutir tabela. Cada um faça a sua avaliação, analise seus investimentos, seus custos operacionais, né? E a médio prazo, a longo prazo, as coisas vão se acomodando, todo mundo vai ter que trabalhar mais ou menos nos preços parecidos, né? Então, começamos 2021 dentro desse cenário. Se eu puder olhar para frente e falar, Daniel, tem alguma coisa que impacta hoje, pontualmente hoje, início de março, aqui no estado de São Paulo, o governador decretou um lockdown por 15 dias e a gente não consegue medir o que isso pode impactar na gente, né? Se lá atrás, no ano passado, não teve tantos impactos assim para a construção civil, nós não sabemos se esse ano terá. Como a situação está muito politizada, e esse excesso de politização pode assustar o investidor, assustando o investidor pode causar um recuo nas atividades que envolvem a construção civil e a gente pode ser um pouquinho prejudicado sim. Então nós estamos começando o ano 2021 sem um cenário definido, não dá para trabalhar com o cenário de 2020, nós não temos um cenário definido. 2020 o crescimento da maioria das empresas de locação foi significativo, eu diria que em torno de 20%. Esse ano eu continuo achando que é possível a gente ter um crescimento sobre o ano 2020, é possível a gente ter um crescimento talvez um pouco mais modesto, mas a gente está buscando isso. Estamos bem posicionados, as empresas estão bem posicionadas, né? Com relação ao papel das entidades, parece que nós estamos longe, mas não estamos longe, estamos trabalhando. Aqui eu tiro o chapéu para o presidente Zé Antônio da Analoc, que está fazendo um trabalho com relação à lei das duplicatas, voltando se a gente consegue finalizar esse tema, que é um tema importantíssimo. Veja só que com esse aumento de custo, muitas construtoras que pegaram obra estão com dificuldade por causa dos aumentos de materiais e tudo. Isso reflete um pouquinho aonde? Na inadimplência. E o nosso segmento ele é vulnerável para ter uma inadimplência em função até dessa falta de um documento mais consistente para a gente poder executar, acionar, enfim. Então isso nos preocupa um pouco, mas a Analoc está trabalhando em cima disso. Infelizmente a gente tem uma grade política no país, uma burocracia, um excesso que a gente não consegue entender, né? Mas estamos trabalhando para isso. A falta de eventos presenciais deixa a gente um pouquinho mais distante, né? Mas estamos atentos também, assim que for possível a gente voltar, devemos ter os nossos eventos, devemos estar organizando alguma coisa em breve para ter uma live, para a gente estar interagindo um pouco também, mas eu queria passar aqui para deixar um abraço para vocês, falar um pouquinho desse cenário aí, sobretudo a preocupação que está todo mundo com relação ao aumento de preço, falta de equipamento, né? Mas agora nós já estamos numa fase em 2020 que eu acho que nós já estamos com um pouquinho de equipamento no pátio, deu um pouco de acalmada no mercado, naquela demanda totalmente acima da média. Isso posiciona a gente a também olhar o futuro com um pouquinho mais de serenidade. Mas estamos prontos para atender o mercado, o segmento está pronto para atender oferecer solução para os nossos clientes
e isso deixa a gente bastante satisfeito, né? Novos players entrando, quem está se posicionando, e a gente acompanha aí os debates que a gente tem nas mídias sociais, aí o pessoal sempre fazendo perguntas, sempre colocando, né? E eu fico por aqui, fico à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem de mim, estamos à disposição aí, tá bom? Um grande abraço a todos, sucesso e vamos em frente!